Oi? Vocês estão me ouvindo? Teve uma interferência aqui. Tá bem? Ok, Ricardo. Tá ok. Bom, na realidade, inclusive, você tinha Jaque, Jaque, Juque e Joque, né? A Jaque, a Juventude Agrária Católica, na prática não saiu da intenção, nunca chegou a existir, né? A JEC existiu, a JEC era secundarista, né? Abrigava o movimento secundarista, a JOC o operário, e a principal era a JUC, que reunia a universidade, a pessoal universitário, né, católico, né? A JUC teve o seu congresso de formação em 61, em Niterói, com a participação de 500 pessoas, 500 estudantes, praticamente de todo o Brasil. A AP, inclusive, no meu registro, ela existiu em 20 estados, no mínimo, né? Por que eu digo no mínimo? Porque eu não tenho certeza de Sergipe e do Mato Grosso, né? Ou seja, pode ser que tenham sido mais que esse, se alguém souber, né? Mas, então, ele tinha uma implantação nacional forte. E desde o seu surgimento, a AP conquista, ou seja, no pré-AP, ainda JUC, conquista a maioria no movimento universitário. Então, em 1961, o Aldo Arantes, que era... Quais são as figuras principais na formação da AP, né? Aldo Arantes, Betinho, Herbert de Souza, Luiz Alberto Gomes, Duarte Pereira, né? E, deixa eu ver se eu esqueci, Vinícius Caldeira Brant. Essas são as figuras chaves na formação da AP, né? Que jogam um papel muito importante. Em 61, a pré-AP, podemos dizer assim, já ganha as eleições para a UNE, derrotando os candidatos do PCB. Então, o primeiro presidente da AP eleito é o Aldo Arantes, eleito em 61. Quando eu falo eleito em 61, é sempre no fim do ano. Então, o mandato se dá basicamente no ano posterior, em 62, no caso. O Aldo, quando termina o mandato dele, é eleito o Vinícius Caldeira Brant, né? Mandato 62, 63. Depois, é eleito José Serra, esse mesmo, certo? Mandato 63, 64. O Serra é o presidente da UNE quando vem o golpe, né? Depois disso, a UNE se desorganiza e ela vai ser reorganizada em 65. Ela fica praticamente um ano sem existir. Em 65, de novo, é alguém da AP, o Xavier, Antônio Xavier, que é eleito presidente. Por algum motivo que eu nunca soube direito, o Xavier renuncia, larga a presidência, e a UNE é tocada pelo Altino Dantas, que era diretor e era também militante da AP. Em 66, é eleito Guedes, José Luiz Moreira Guedes, presidente da UNE, também da AP. Mandato 66, 67. Em 67, é eleito Luiz Travassos, também da AP, mandato 67, 68. E em 68, todo mundo sabe, a queda do Congresso da UNE em Ibiúna, é abortado, então, o Congresso, e depois do AI-5, é realizado na clandestinidade o Congresso da UNE, que a AP mantém a maioria e elege o Jean-Marc de presidente e o Onestino de vice. O Jean-Marc estava preso, então, na prática, e depois sai no sequestro, né? Vai para a Suíça. Na prática, quem exerceu o mandato foi o Onestino, até ser desaparecido. Então, a AP sempre teve, durante 10 anos, a sua hegemonia no movimento universitário brasileiro. Além disso, ainda no movimento estudantil, na reorganização da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em 67, a diretoria era praticamente... praticamente toda da AP. O presidente era Marco Melo, de Pernambuco,
mas faziam parte da diretoria pessoas que estão hoje aí, né, muitas conhecidas, como Tibério Canuto, como o Euler Vieira, como o Bernardo Joffeli, que é um importante quadro do PCdoB hoje, mais o Kleber Maia, enfim, todos militantes da AP. Então, também aí a maioria era da AP no movimento secundarista. Agora, além disso, a AP exerceu um papel importante na área cultural do Brasil, no período pré e imediatamente pós-golpe. Né? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura, que jogou um papel extremamente importante, acho que todos sabem isso, né? Com os seus programas, a Univolante, que percorria o Brasil, as peças de teatro, etc., e tinha uma participação forte, não era só da AP, o PCB tinha uma participação importante, mas a AP também. Além disso, no TUCA, Teatro da Universidade Católica, né, que fez o Morte e Vida Severina, a maioria das pessoas que participavam do TUCA eram da AP. Né? E na revista Realidade, que jogou um papel extremamente importante, eu acho que ela sai em 66, o primeiro número, né? E jogava um papel muito importante na formação da juventude universitária brasileira, e que você tinha vários militantes da AP que tinham um papel importante dentro da revista Realidade. Eu citaria o Duarte Pacheco, o Narciso Calili, jornalista, o Frei Beto. Frei Beto foi da AP antes de ser da LN. Né? Então, eram pessoas que eram repórteres, trabalhavam na Realidade e eram vinculados à AP. E o Roberto Freire, não o político de hoje, o psicanalista, né? Roberto Freire, que também era militante da AP. No movimento operário, a AP jogou, evidentemente não tinha nem de perto a força que o PCB mantinha, mas tinha uma presença, eu diria particularmente em São Paulo e em Minas. Para vocês terem uma ideia, foi feito um levantamento dos militantes operários da AP, né? E nesse levantamento, feito em 65, havia 200 militantes operários na organização, a maior parte em São Paulo e Minas. E os momentos, eu diria, mais importantes da atuação da AP no movimento operário é na greve de Contagem, em 68, em que os dois principais dirigentes da greve, do sindicato, o Mário Bento e o Enio Seabra, eram militantes da organização. E no 1º de maio de São Paulo, também em 68, em que houve dois grupos que jogaram um papel fundamental. O grupo de Osasco, que era um grupo independente, José Ibrahim, Roque Aparecido da Silva, Barreto, etc., que depois se vincula à VPR. Né? E a AP. Tanto que as duas pessoas que lideram a manifestação, a toma do palanque e depois a passeata até a Praça da República, eram dois militantes da AP. Num primeiro momento, lá na Praça da Sé, o José Nancy, que depois foi vereador do PT, né, já falecido, né, que era militante da AP. E, num segundo momento, na Praça da República, no encerramento, o Zé Barbosa, que era militante da AP e era dirigente dos sindicatos metalúrgicos. É uma figura, inclusive, que o Lula destaca a importância dele na formação política dentro dos sindicatos metalúrgicos. Né? Zé Barbosa foi militante da AP, teve exilado, etc., também já falecido. Né? Então, são os dois momentos de maior destaque da atuação da AP no movimento operário. E no campo, a AP teve uma presença significativa em algumas áreas. Antes do golpe, em 63, teve um congresso da CONTAG, né? Não é Ligas Camponesas, né? Ligas Camponesas era outra organização. Né? A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, fez um congresso, e nesse congresso se elegeu uma nova diretoria que tinha 10 membros, 6 do PCB e 4 da AP. O principal era o Zé Novaes, um líder
De Alagoas, depois ele foi para a Bahia, se radicou na Bahia. Quando o AP rachou, ele foi para o PCdoB. E ele faleceu não faz muito tempo, não, mas era um líder importante. Outro destaque importante do trabalho da AP era em Goiás. Tem gente aí que talvez conheça isso, que era de Goiás, né? Em que a AP chegou a ter, no movimento camponês, mais de 100 militantes. E a joia da coroa, sempre muito badalada, foi o trabalho no Maranhão, no Vale do Pindaré-Mirim, liderado pelo Manuel Conceição, que está vivo até hoje, já tem mais de 80 anos, que era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Pindaré-Mirim, né? E que tem uma história mais ou menos conhecida, foi preso, torturado, perdeu a perna, teve exilado, teve preso de novo, enfim. E depois foi do Comitê Central da AP, era uma figura extremamente importante. Então, a AP tinha uma presença significativa, né? Volto a dizer, não como a do PCB. O PCB sempre foi a principal força neste período, né? Mas eu diria que, indiscutivelmente, a segunda presença, em termos quantitativos, né, era da AP. Bom, como é que a AP evolui? Há alguns movimentos extremamente importantes. Eu diria que isso é basicamente a AP católica, né? Mas nós vivíamos um momento, no pré-golpe, no imediatamente pós-golpe, muito importante no mundo, né? Você tinha tido a Revolução Cubana, em 59. Você tinha a Guerra do Vietnã. E você tinha a Revolução Cultural na China. Esses são fenômenos que impactam fortemente, né, a esquerda mundial. A força, nesse momento, do marxismo era muito grande. O marxismo era muito atraente, né? Aí, afora os debates teóricos, a produção intelectual marxista europeia, etc. Evidentemente que isso impacta fortemente a ação popular. Então, começa a haver o marxismo a chegar numa organização de origem católica. Então, em 65, quando da sua reorganização, depois do golpe, começa a haver uma influência marxista forte. Em 65, a AP aprova uma resolução que propunha o seguinte: luta armada. Isso não se falava antes, né, dentro da organização. A luta armada era o caminho no Brasil para o quê? Para o socialismo de libertação nacional. Era uma formulação híbrida, né, porque, na realidade, a tradição da esquerda era ou você defendia a Revolução Socialista, ou você defendia a Revolução de Libertação Nacional. Então, essa era uma formulação híbrida, né, mas que mostrava essa transição. E começa a se introduzir, então, o marxismo dentro da organização. E isso leva, num segundo momento, a uma ruptura com a sua origem católica. A AP adota, em 67, o marxismo. Então, ela deixa de ser uma organização católica, né? Vamos dizer cristã, porque não eram só católicos, né? O Paulo Bright, que joga um papel extremamente importante na formação da organização, era de origem protestante, né? Mas, digamos, cristã, e adota o marxismo. Mas, mais que isso, ela coloca como critério de militância que as pessoas tinham que aceitar o marxismo-leninismo para ser militantes da organização. Então, o que isso provoca? Isso provoca a saída da organização de muitos e muitos militantes católicos que não aceitam isso. Outros, eu conheci em 68
padres que eram militantes da AP, que, de alguma forma, eles resolviam na cabeça dele a coisa de serem, ao mesmo tempo, católicos, mas aceitarem o marxismo-leninismo. Mas esse era um problema deles, né? Mas a organização colocava esse critério. Então, eu diria que, a partir daí, a história da AP é uma história que é marcada muito negativamente, a meu juízo, por duas questões: o sectarismo e a luta interna. O primeiro grande momento é este, né? É o momento de ruptura. Em 67, a AP aprova um documento que chama o Debate Teórico-Ideológico, e dizia a respeito a isso: quais são as bases doutrinárias que a organização deve seguir. E aí, então, é quando se aprova o marxismo-leninismo. E ela busca referenciais internacionais. Então, há viagens a Cuba e há viagens à China, e começa a haver uma influência das duas experiências revolucionárias. E aí, em 68, há um racha importante. Esse racha se dá entre uma maioria que adota o maoísmo, e começa a considerar o maoísmo como a terceira etapa do marxismo-leninismo. Então, era marxismo-leninismo-maoísmo, né? E começa a se alinhar inteiramente com a China. É a época, inclusive, na China, da Revolução Cultural, ou seja, de um período de radicalização muito grande, né? Que eu, quando comecei a minha militância, eu era maoísta, né? Só que a gente encarava o maoísmo como algo que era contra a burocracia da União Soviética, a burocracia stalinista, né? Que era algo como a participação das bases, né? Era um fenômeno que a gente via como muito positivo. Primeiro, de levar a luta de classes ao nível da cultura, e segundo, de abrir espaço democrático de participação. Depois eu aprendi que não foi nada disso, que foi um horror, né? Uma barbárie. Me ajudou muito o livro da Judith Cisne Silvestre. Ricardo, mais uns 15 minutos, tá bom? O Ricardo deu uma travada. Vai dar aquele volta. É melhor sair e entrar novamente. Vera, se você estiver ouvindo... Oi. Voltei? Opa, voltou. Não, mais 15 minutos. Oi? Oi? Mais 15 minutos para você, tá bom? Legal. Vai me avisando, tá? Agora... Eu estava falando do maoísmo, né? E havia, de outro lado, um setor que era liderado pelo Vinícius Caldeira Abrantes, mas do qual faziam parte o Altino Dantas, o Padre Alípio e o Sérgio Menezes, que era da direção nacional, e criticavam o maoísmo. Mas tinha, ao mesmo tempo, uma proximidade maior com Cuba e tinha uma postura de defesa de ações armadas imediatas, né? A AP defendia a guerra popular no campo, era isso, né? O caminho, como tinha sido na China, o caminho era, os camponeses eram a força principal da revolução, e a partir do campo se cercariam as cidades, né? Então a AP não concordava com o caminho, por exemplo, da LN, da VPR, etc., da guerrilha urbana, né? Embora é bom se registrar que, em 66, teve o famoso atentado contra o Costa e Silva no aeroporto de Guararapes. Explodiu uma bomba, né? E o Costa e Silva só não morreu porque, na última hora, em vez de ir de avião, ele foi de carro. Ele estava em João Pessoa e ia para Recife. Mas matou algumas pessoas que estavam lá no aeroporto.
E isso foi executado por militantes da AP, sob o comando do padre Alípio de Freitas, que era um dirigente nacional em Pernambuco. Não tinha autorização, a direção nacional não sabia, né? Mas ele organizou, fez, e não foi expulso da organização, não. Né? Não recebeu maior censura. Tá? Bom, então, mas essa era a questão. Em 67, acirra-se, então, a luta entre duas posições, a posição vamos caricaturar, a posição mais pró-China, liderada pelo Jair Ferreira de Sá, né, que foi a pessoa que esteve na China, fez curso lá e volta muito maoísta, e a posição minoritária liderada pelo Vinícius Caldeira Brandt, né, que termina saindo da organização e fundando o PRT, Partido Revolucionário dos Trabalhadores. O PRT teve uma vida muito breve, né, porque logo foi desmantelado pela repressão e os seus dirigentes principais foram presos. Então, deixou de existir. Logo depois, eu acho que em 69, mas não tenho bem certeza. Bom, e a AP, então, envereda na linha do maoísmo absolutamente radical, certo? Ela se define como uma organização marxista-leninista maoísta e define o maoísmo como a terceira etapa do marxismo-leninismo. Bom, nós entramos, então, num período AI-5. Então, a repressão se acentua violentamente sobre a esquerda como um todo e sobre a AP. Né? Então, são os famosos anos de chumbo, todo mundo sabe essa história, não vou me alongar sobre ela. Né? Então, o que eu digo? A AP se vê sob um cerco muito importante da repressão. 71 e 72 são anos em que se sucedem as quedas. Então, era assim, um mês caiu a direção do Ceará. 3 meses depois, caiu a direção do Paraná. Mais 2 meses, caiu a direção da Bahia. Mais 4 meses, caiu a direção do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, nós tivemos uma grande queda de mais de 100 pessoas, né, militantes da AP. Então, havia um cerco repressivo muito forte. E, ao mesmo tempo, se intensifica um novo período de luta interna dentro da organização. A luta interna entre aqueles que propunham ir para o PCdoB e aqueles que esboçavam um novo caminho. Havia uma certa lógica na coisa de ir para o PCdoB. Por quê? O PCdoB era maoísta. O PCdoB tinha ótimas relações com a China. Inclusive, os chineses incentivavam a aproximação entre a AP e o PCdoB. E havia uma aliança AP-PCdoB em várias frentes de trabalho. Movimento estudantil, etc. e tal, né? Havia um trabalho em conjunto. Mas o PCdoB colocava que não era possível se falar de uma fusão AP-PCdoB. Porque eles diziam, o PCdoB é o Partido do Proletariado Brasileiro, eles reivindicavam a história desde 1921, né, com sua tradição, sua capacidade de luta. A AP é uma organização pequeno-burguesa, de origem católica, que se aproximou, né, do marxismo-leninismo, mas que não tem maiores tradições, então não é possível se falar de uma fusão entre uma organização histórica, comunista, e uma organização pequeno-burguesa. Né? Então, o que eles propunham como caminho era o ingresso individual dos militantes da AP no PCdoB. Né? Bom, por outro lado, e isso era defendido na direção da AP pela maioria. A maioria era constituída pelo Aldo Arantes, foi o primeiro presidente do PNI, né? Pelo Renato Rabelo, que depois foi presidente nacional do PCdoB, né? Pelo Haroldo Lima, basicamente. Por outro lado, você tinha uma minoria que se forma, que era puxada pelo Jair Ferreira de Sá e pelo Paulo Bright, que esboçavam um processo de autocrítica. Em que termos?
O Brasil não era uma sociedade semifeudal e semicolonial, o Brasil era um país capitalista pleno, portanto, a classe operária era a classe revolucionária por excelência, que jogava um papel principal na Revolução, e não os camponeses. Né? O caminho não era a guerra popular no campo, mas era, sim, a insurreição nas cidades. Né? E o PCdoB não era o PCdoB tinha vários erros, etc., tinha uma linha errada, e era necessário construir um novo partido. Não só a partir da AP, mas era necessário construir um novo partido. Essa luta interna se acirra, né, e havia uma sexta figura na direção, que era o Duarte Pereira, que concordava, no essencial, com a linha do PCdoB, mas que era contra esse caminho de integração individual dos militantes da AP no PCdoB. Né? Ele discordava disso. Então, o que acontece? Acontece que isso se acirra de uma forma extremamente importante, e em 72 já existiam praticamente duas organizações com duas estruturas paralelas, né? Duas direções, etc. E tal. Formalmente, se mantinha a AP como organização, mas absolutamente do ponto de vista formal. Não havia mais, as relações eram péssimas, né? Não havia mais unidade nenhuma de ação. Então, e isso tudo é importante a gente lembrar, né, num quadro de cerco repressivo violento. Né? Então, a organização míngua. Né? Então, eu acho, por isso que eu digo que a AP viveu, a partir de 66, um período de sectarismo muito interno. De sectarismo muito interno, em que ela vai perdendo base, por um lado, né, pelas opções sectárias, e eu esqueci de salientar um aspecto extremamente importante, que foi em 67, foi aprovada a política de integração na produção. Então, se as classes revolucionárias eram o proletariado e o campesinato, e a AP era uma organização essencialmente de classe média, pequena burguesia, a AP deveria deslocar os seus militantes para se integrar na produção. A palavra de ordem é se integrar na vida e na luta das massas. Então, centenas de quadros foram deslocados, né? Vai trabalhar na fábrica ou no campo. Eu acho que tem uma experiência que deu certo, que foi a do Betinho em Mauá, onde ele se integrou lá numa fábrica de porcelanas, Mauá, né? E conseguiu desenvolver um trabalho. Eu acho que é uma, que eu conheço. O resto não deu certo. Mas o que aconteceu? Quem não aceitava essa proposta, os militantes que não aceitavam... Oi, Ricardo. Oi. Não, queria te pedir só para ir concluindo, fazer uns 10 minutos no máximo, tá? Porque já passou a meia hora. Tudo bem. Então, só para encerrar esse aspecto, que eu acho que é muito importante, os militantes que não aceitavam isso simplesmente eram desligados da organização. Né? Isso de um lado. E, de outro lado, o cerco repressivo. E, de outro lado, os rachas políticos. Né? Então, ela vai perdendo a sua base social. Bom, voltando então a 72, retomando a partir daí, ao racha, né? E junto ao racha a queda extremamente importante da maior parte da direção da esquerda da AP. Então, um setor se integra no PCdoB, né? E viram, inclusive, dirigentes do PCdoB. Vamos lembrar que o PCdoB, nesse momento, estava praticando a guerrilha no Araguaia, né? E precisava de quadros para reforçar a luta guerrilheira. Então, vários militantes e dirigentes da AP que vão para o PCdoB vão nessa perspectiva, né, de fortalecer a guerrilha no Araguaia. Né? E o que fica da AP, que era minoria, né, absolutamente cercada pela repressão, isso culmina em 73 com
a queda da maioria da direção. Eu estou falando do Paulo Wright, do Onestino Guimarães, do Mata Machado, do Gildo Lacerda, do Humberto Câmara, e, num segundo momento, num repique, o Fernando Santa Cruz e o Eduardo Colli. Todos dirigentes, a maior parte da direção nacional, os dois últimos da direção do Rio. Então, há uma desarticulação praticamente total. Na minha avaliação, eu diria que este momento ele marca o fim da AP, mas que ela ganha uma sobrevida. Ela está extremamente golpeada, resta um núcleo pequeno no Rio, em São Paulo, militantes dispersos. E por que ela ganha uma sobrevida? Eu diria que, porque o Jair e a Doralina, que eram os dirigentes que sobraram, vamos dizer assim, se recusam a sair do país. Insistem em ficar e tentar reorganizar a organização. Eu diria que, se eles tivessem saído do país, a AP teria acabado. Teriam sobrado militantes isolados em São Paulo, eventualmente no Rio, na Bahia, uma coisa ou outra. Mas teria acabado. Segundo, eu acho que isso é muito importante, é a mudança na tática da organização. A tradição, não só da AP, mas da esquerda revolucionária, em todo o período pós-golpe, era a tradição do voto nulo. Eu me lembro que a primeira vez que eu votei era escrever: só a guerra popular derruba a ditadura. Eu escrevi isso na cédula. Então, toda a esquerda chamada revolucionária defendia o voto nulo. Em 74, há eleições que marcaram, inclusive, enfim, foi aquela, o MDB lavou a égua, nessas eleições. A AP muda de tática. E a AP resolve participar da eleição apoiando, no caso concreto, a candidatura do Lisânias Maciel no Rio, dizendo que era um instrumento de luta a ser utilizado, a participação nas eleições. E isso dá um fôlego novo à organização. Só lembrando que, neste período, é o período da aliança privilegiada AP-MR8. Por quê? Eram duas organizações que vinham de derrotas perante a ditadura, eram duas organizações que estavam fazendo um processo de autocrítica da sua prática passada e que tinham vários pontos em comum. A defesa do socialismo, a defesa do papel da classe operária como principal, a defesa da necessidade da construção de um partido, etc. Se forjaram dois instrumentos comuns nesse período: a revista Brasil Socialista e um jornal que eu não lembro, mas acho que chamava Unidade Operária, não sei se alguém se lembra. Eram instrumentos comuns, AP-MR8. Aí o que acontece é que o MR8 vai tendo uma guinada stalinista, há um congresso que muda a direção, que muda a linha, etc. e tal, e essa aliança se esvai, vai sendo rompida. No movimento estudantil em São Paulo, por exemplo, existia essa aliança. O MR8 era de São Carlos, era a força lá. Bom, e o terceiro elemento, que eu acho que é fundamental, então, o primeiro é a persistência do Jair e da Doralina, o segundo é a mudança da tática e a participação no processo eleitoral, e o terceiro é o ressurgimento do movimento estudantil, basicamente em São Paulo, mas não só, em Minas, na Bahia, no Rio, etc. e tal, que cria uma nova geração de quadros, muitos dos quais estão aqui nesse momento participando, uma nova vanguarda política que se incorpora à AP. Então, para mim, isso caracteriza a sobrevida que a AP teve, esses três elementos. Isso vai até 80, quando a organização termina, 80, 81, fundamentalmente com a criação do PT. A organização, nesse momento, ela, digamos assim, ela ganhou uma sobrevida, mas era uma organização pequena, perto do que ela tinha sido, implantada em 5 estados, não mais que isso. Ela tinha tido base em 20 estados, basicamente no movimento estudantil, com pouquíssima, nesse momento, pouquíssima base operária e camponesa, e surge o PT.
né, surge o PT, que era um pouco aquilo que era o sonho, né, que a AP se colocava, da construção de um partido revolucionário dos trabalhadores no Brasil, né? E surge o PT, que nos aparece, né, como essa possibilidade, né? Só que, na nossa concepção, a construção desse partido se daria em torno das organizações da esquerda. E o que aconteceu foi que a construção desse partido, que congregou as lideranças sindicais, que congregou a intelectualidade, que congregou a esquerda, se deu em torno dos sindicalistas, e não em torno da esquerda, né? Bom, então a organização termina se dissolvendo e, eu diria, 80% a 90% dos seus militantes ingressam no PT. Há um setor, principalmente em São Paulo, que permanece, na época, no MDB, né? Depois isso vira PSDB e por aí vai, né? Mas 80% a 90% ingressa no PT, né? Eu me engajo nesse processo, eu sou fundador do PT, fui dirigente do PT até 2012, né? Participei ativamente de todo esse processo, mas, para concluir, eu quero dizer, eu saí do PT em 2016, né? Porque eu acho que o PT deixou de ser um instrumento possível de transformação social no Brasil e se acomodou às formas tradicionais de fazer política no Brasil. A corrupção, inclusive, a meu ponto de vista, é um elemento dentro disso, mas não é o único, né? Então, para mim, hoje nós estamos num momento da necessidade de superação do PT por algo novo, mas que eu não vejo nem embrião, né? PSOL de jeito nenhum, não vejo como embrião disso. Então, eu acho que é uma situação extremamente difícil que nós estamos vivendo. Eu vou parar por aqui, senão vira outro debate sobre o PT. Oi, Ricardo. Obrigado. Foi muito bom. E acho que a gente podia abrir o debate, né? Está muito instigante. As pessoas pediram para você continuar a falar, mas eu acho que você pode voltar depois. Fala, Vera. Vera? A Vera quer falar? Eu? Não. Bom, está aberto. Ninguém pediu a palavra até agora, mas a Bárbara fez um comentário, Paulo também. E o Cássio fez uma pergunta maior. O que da AP se assemelha ao que vemos hoje na esquerda brasileira? Você menciona várias vezes o sectarismo que enfraqueceu a AP. Seria essa a característica que podemos ver na esquerda hoje? Gostaria que fosse a solidariedade, mas tenho muitas dúvidas sobre isso. Em outras palavras, o que fica dessa importante experiência para os dias de hoje, se é que fica algo? Você podia falar, Ricardo. Já? Já, Oi. Fala já. Acho muito boa a questão do Cássio, viu? Eu acho que tem muito a ver, sim. E eu acho que o pano de fundo disso, seja no caso da AP, seja no caso do PT hoje, é a visão doutrinária do dono da verdade, né? É muito difícil a esquerda, hoje também, o que a gente vê? A gente vê que quem é PT e é o PT que vai liderar e não tem outro, né? Quem não é PT critica violentamente o PT. Enfim, a dificuldade, né, de se criar um campo comum de unidade, de ação e de diálogo visando o pensamento, vale inclusive dentro do PT, né? As lutas internas dentro do PT entre as tendências, e o PSOL tem 20 tendências, né? É uma coisa assim, parece que você está lutando contra o inimigo. E na AP foi assim. A luta interna contra o PRT, o Vinícius Caldeira Brandt, que era o líder principal, ele foi chamado, a direção do PT, da AP, escreveu um documento criticando o que ele chamava Grupo Oportunista e Provocador de Rolando, sendo que Rolando era o Vinícius Caldeira Brandt.
ele foi expulso com esse epíteto, oportunista e provocador. É verdade que no último congresso que eu participei da AP, não foi o último, que depois teve um outro, né, foi aprovado por unanimidade uma autocrítica e uma proposta para que ele se reintegrasse na AP. Eu nem sei se chegou a ele, né? E o que ele faria, como ele reagiria. Tenho a impressão que nem chegou a ele, né? Mas para mostrar o grau de sectarismo que havia. Todo mundo era dono da verdade, quem não está comigo faz o jogo do inimigo. Isso está muito presente hoje, está muito presente dentro da esquerda brasileira, isso impede maior unidade nas suas fileiras. Oi. Bárbara, você tinha feito um comentário e eu agora fiquei curioso também. Você sabe se o Vinícius chegou até ele, essa autocrítica da P, esse reconhecimento? Você precisa ligar seu microfone. Acho que não é só ela. Você tem que clicar na sua tela para ligar o microfone. Então, estão ouvindo? Estamos. Então, naquela época, eu casei com o Vinícius, eu tinha 22 anos, e a gente não podia perguntar nada, nem em casa, nem com ele, tinha assuntos tabus e tal, mas eu lembro que quando ele soube a tendência que eu era no movimento estudantil, ele falou, ou eu ou eles. Ele pediu para eu escolher. Eu falei, eu não posso escolher, são meus amores, eu amo essas pessoas, são meus irmãos, se você quiser ficar comigo, é com eles junto. Aí ele me amoleceu um pouco, aí teve ele me falou que teve esse pedido de, sei lá, não é reintegração, mas tipo, desculpa, ele era super orgulhoso, não queria de jeito nenhum, ele falou que ele quase morreu por causa de ter sido expulso, que ele não conseguia falar com a direção, que os conselhos, as análises dele não chegavam na direção, e teve um famoso encontro com o Jair, numa festa, que a Laís estava do lado do Jair, e eu estava com o Vinícius, acho que foi na casa do Eduardo Suplicy. E o Jair me estendeu a mão, eu fui cumprimentar ele, o Vinícius falou, se você estender a mão para ele, nosso casamento acaba aqui. Então eu puxei a mão e falei, me desculpa. Então ele jamais, ele ficou super mordido, super chateado, ele não queria saber, mas assim, o pouco que ele abriu para mim dos conflitos e das discussões, eu que nunca fui a favor de luta armada, eu achava que estava errada a postura dele, que não tinha base, que não tinha nível político de massa para acompanhar um projeto de luta armada no campo ou na cidade, que achava isso uma loucura, eu não sei, né? Mas ele sabia, ele soube respondendo a pergunta, ele sabia do pedido lá, de meio... Né? Mas ele não aceitou, ele falou que ele sofreu muito, ele ficou sozinho, porque teve uma hora que ele voltou na clandestinidade e ele não conseguia mais contato, não conseguia mais cobrir ponto, não conseguia mais nada, eles cortaram, o pessoal da direção do AP cortou comunicação com ele, e ele ficou meio que relegado à própria sorte, naquela situação que a gente viveu. E eu acho que era assim, era uma mistura de orgulho com raiva, porque foi emparedado, e uma situação super de repressão. Não sei, até o final da vida ele nunca perdoou. E ele nunca gostou que eu andasse com o pessoal da P, ele não achava o fim. Foi um motivo de desentendimento entre a gente eterno.
né, até eu me separar dele. Ele fez um pouco, teve uma época que, quando eu me separei dele, que o Jamar que vinha para São Paulo, e eu fiquei na casa do meu pai, porque teve uma época que o general Newton Cruz pediu a cabeça do meu pai para o Frias. Então, ele foi para a França, para a Inglaterra, e eu fui para a casa do meu pai. Eu estava casada com outra pessoa, e o Jamar que vinha, viu? O Jamar, o Luiz Raul, todo mundo da P, porque eu sempre tive uma conexão maior com as pessoas da P, né? E o Vinícius foi lá e eles tiveram uma conversa. Eu não sei que conversa é, porque eles saíram e conversaram sozinhos, e não era vedado para mim escutar a conversa. Eu acho que eles, de alguma maneira, eles entraram em alguma... conversaram, pelo menos, né? Então é isso, é uma história triste. Obrigado, Bárbara. Não ficou resolvida, né? Eu acho que ele, quando ele reencarnar, ele vai ter que resolver isso com o Jair e tudo mais, né? Ricardo, Vai ser difícil. Ele era muito orgulhoso, ele, sei lá, ele tinha uma briga muito grande, era uma mágoa muito grande, ele via vermelho, ele não queria saber, né? E é isso, quer dizer, o que eu posso falar. Eu meio que boiando na história, com meu pai trotskista, minha mãe do Partidão, e eu chegando falada perfeita. Mas eu, hoje em dia, agora que eu estou mais velha, eu vejo a posição dos trotskistas, eu acho que eles estão certos. Acho que eu estou mais perto do PSOL, das pessoas mais trotskistas. Eu acho que eu estou virando trotskista depois de velha. Não sei. Tem muitos elogios para você aqui. Tem gente que teve que sair, mas agradeceu, enfim. Mas a Marina perguntou: foi uma aula excelente, gostaria de ouvir muito mais. Você mencionou que a P foi pioneira em criar um programa híbrido, Libertação Nacional e Socialismo. Tenho a impressão que a soma dessas duas características depois se tornou comum em diversas correntes de esquerda. Estou correto? E ela também falou, e falando em autocrítica, o que você pensa dos pedidos de que o PT faça autocrítica? O Eugênio Butti pergunta, Ricardo, antes da repressão mais feroz, que rotina burocrática existia na P? As reuniões de célula eram periódicas? Havia uma organização interna bem estruturada? Pergunto isso porque, lendo seu livro, fiquei com uma impressão de laços muito fluidos, quase vagos entre os militantes. Como era isso? Isso é legal. Acho que você podia comentar rapidamente. Qual é a primeira questão da Marina? A segunda é da autocrítica. A primeira é híbrido, né? Isso, você falou que criou um programa híbrido. Bom, começar pelo mais fácil. Não, a organização da AP em 68 era muito rígida. Inclusive, veja bem, teve momentos em que a AP, principalmente antes do golpe, era uma organização de massa. Faculdade de Filosofia de Minas Gerais tinha 100 militantes da AP. Isso é uma organização de massa. Né? No Pindaré Mirim, né, camponês, tinha 100 militantes, sob a ditadura. Né? Era uma organização de massa. Né? O Betinho, em Mauá, fez um trabalho absolutamente exemplar, né? Quando ele se integrou na produção, apesar de ser hemofílico, tudo isso, né? A organização chegou até perto de 100 entre militantes e simpatizantes, em Mauá, sob a ditadura. Então, era um negócio de massa. Aí, tudo bem, sob uma ditadura, então, quando caiu, era um castelo de cartas. Acabou tudo, foi todo mundo preso. Né? Mas isso são momentos episódicos, principalmente antes de 64. Em 64, quando o evento era muito rígido. Né? Os critérios de recrutamento eram muito rígidos. Eu me lembro que eu passei 6 meses num organismo que chamava de recrutamento, célula de recrutamento.
Porque você tinha que discutir os documentos da organização, conhecer, não sei o quê, os textos do mal, para ser admitido como militante. E, além de ter que aceitar o critério de disposição para se integrar na produção. Então, era muito rígido, né, nesse período. Né? Já no período final, que eu chamo da sobrevida, aí já era mais flexível. Mas sempre teve o critério para ser militante. Né? O militante é o critério leninista. Né? Ele tem que ter 3 coisas, né, na clandestinidade. Ele tem que participar de uma célula, né? Tem que ter um organismo, ele não pode estar solto. Segundo, ele tem que contribuir financeiramente, né? E a contribuição financeira na AP era pesada, era 10%, 10% da sua renda mensal, você tinha que dar para a organização. E terceiro, ele tinha que ter um nome de guerra, um nome frio. Né? Então, eram 3 coisas que caracterizavam o militante. Bom, segunda coisa, o caráter híbrido, né? A gente era um pouco, no início, quando a AP adere ao marxismo, você tinha correntes marxistas estabelecidas no Brasil, não só o PCB, mas você tinha a POLOP. Né? A POLOP tinha pouca base social, mas tinha uma herança teórica que vinha da Rosa Luxemburgo, do Thalheimer, etc. E tal, tinha uma certa sofisticação e tinha uma presença na intelectualidade importante. Né? Vários intelectuais eram vinculados à POLOP. Né? E eu me lembro, em 68, quando eu entrei para a organização, que era um militante maoísta, bem maoísta, eu tomava cada baile nas discussões teóricas com o pessoal da POLOP, porque eles eram bem formados, e aí eles vinham questionar, mas como é que é essa formulação de vocês, mas socialista de libertação nacional, isso não existe, ou é uma coisa ou é outra, quem que é a burguesia que vocês falam, burguesia nacional que é aliada, não sei o quê. Então, a gente apanhava muito. Por quê? Porque eles tinham uma formação doutrinária marxista muito mais sólida do que nós. Né? A gente era muito assim, um maoísmo, eu diria, meio primário. Né? Então, a gente repetia, e tinha alguns companheiros que eram muito dogmático, certo? Que você entrava na reunião, ele tinha que fazer uma citação do presidente Mao. O presidente Mao falou isso, bom, está falado. Né? Então, acho isso. A gente era... A AP nunca se destacou pela formulação teórica. Nunca. Né? Bom, a terceira questão, a autocrítica. Eu acho o seguinte, tem 2 jeitos de se entender autocrítica. Né? Um jeito é o seguinte, digamos que você é um cientista, tá? Você faz uma experiência em laboratório, a experiência não dá certo. Né? Então, você vai fazer o quê? Você vai rever todos os passos da sua experiência, vai ver por que deu errado, aonde foi que se errou, né? Até acertar. Né? Um cientista não vai repetir igualzinho para ver se, por acaso, vai que na segunda dá certo, né? Ou na terceira. Né? Vamos fazer uma reza para ver se agora vai. Né? Autocrítica, gente, na política é isso. Certo? É um método de você avaliar a tua experiência, ver o que deu certo, o que errou e corrigir. Né? Isso, para mim, é a essência da autocrítica, que eu acho que o PT não faz e se recusa a fazer. Você vê que Acho que o PT, a política é igual, os métodos são iguais e os dirigentes são os mesmos. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Ricardinho. Valeu, Marina. Você quer comentar, Marina? Não, só agradecer. Obrigada, Ricardinho. Eugênio, quer falar alguma coisa? Eu quero. Então fala aí. Eu quero porque eu estava até escrevendo aqui para dizer. Eu amei o livro do Ricardo, acho um livro
da maior importância, menos pela história, e que também é impressionante, mas mais ainda pela coragem e pelo desprendimento com que ele se põe na história, se mostra e fala de si. Eu conheci o Ricardo ali por 87, 88, quando a gente fez a revista Teoria e Debate, e o Perseu Abramo falou que eu tinha que editar a revista, eu morria de medo, e desde então, minha admiração pelo Ricardo só cresceu, esse ex-militante da P aí, só cresceu, pela combatividade, pela delicadeza, pela suavidade, mas firme, uma pessoa de uma integridade, de uma... Então, eu fico muito feliz de estar aqui, na verdade, até um pouco emocionado, é alguém de quem eu gosto demais, admiro muito, alguém que me ensinou muito, e eu fico emocionado de estar aqui e ver. Achei que o Ricardo deu aqui uma aula, falou meia hora, 40 minutos, contou um monte de coisa que eu não sabia, e eu convivo com ele, leio as coisas. Muito, muito bom. Só queria aplaudir Ali, a você, a editora e ao meu queridíssimo Ricardo. Obrigado, Eugênio. Eu tenho que te agradeço. Valeu. O Paulo Sérgio, Ricardo, lembrou que você esqueceu do Emiliano José na sua detalhada lista. Né? Nos secundaristas, é verdade. Emiliano José, da diretoria da UBS. E não sei se o Paulo quer comentar Levino de Goiás também. Também tinha o Levino de Goiás. Também era da diretoria da UBS. Quer comentar alguma coisa, Paulo? Bem, se alguém quiser falar... Tem mais uma pergunta aqui, peraí. A Bárbara teve que sair, mas falou que a Polop era o creme de la creme. Ela tem uma pergunta. Tela, você não quer fazer a sua pergunta? Eu falando sou mais prolixa do que escrevendo. Acho que é mais fácil você ler. Diga. Achei. Olha, o que é curioso é que as discussões que você relembrou, Ricardo, eram basicamente estruturais, sobre a constituição da sociedade brasileira, ainda que com importação de modelos de outras sociedades que tiveram sucesso em processos revolucionários. Na atualidade, a discussão que está proposta é basicamente conjuntural e eleitoral. Acho que a dificuldade de articular essas duas esferas é norma na esquerda brasileira. O que você pensa disso? Inteiramente de acordo. Outro dia eu estava dizendo, a sociedade brasileira, se a gente pegar o momento da fundação do PT e hoje, há mudanças extremamente importantes na sua estrutura de classes, inclusive. Depois que o PT foi criado, pois eram as classes fundamentais que lhe deram sustentação. Metalúrgicos, bancários, professores, petroleiros. Basicamente isso. Né? Tirando os professores, essas outras classes todas, hoje, perderam importância quantitativa e qualitativa. Né? Outro dia, o Daniel, que deve estar aí, estava falando dos bancários. Né? Os bancários são 120 mil em São Paulo. Hoje são 60 mil. Né? Isso a gente sabe que a política é o quê? Substituir pelo atendimento via celular, né? As formas, acabar com a agência de tijolo, como eles dizem. Né? Metalúrgico é a mesma coisa, o robô substitui. Né? E, em contrapartida, você tem hoje 200 mil chamados entregadores, que são o quê? Os motoboys. Né?
você tem toda uma rede de pessoas que trabalham em telemarketing. Né? Essas são novas categorias que crescem, que crescem. E com essas categorias, a esquerda e o PT não tem diálogo. Não tem diálogo. Né? Então, quando se continua muito preso, né? Quer dizer, isso que a Tela falou, concordo inteiramente. Né? Houve transformações, e eu estou falando só do ponto de vista da configuração de classes, de classes trabalhadoras na sociedade brasileira, mas não é só isso, né? E não estão refletidas, não estão analisadas. A esquerda, até há na academia estudos interessantes, né? Mas a esquerda não consegue transformar isso em novas formas de interlocução. Então, fica muito presa, né? E acho que o PT tem isso, muito presa aos interesses corporativos dessas classes e categorias que perderam importância. Não que sejam irrelevantes, que não tenham mais peso nenhum, não, mas perderam importância relativa. Muito bem. Tenho mais uma pergunta aqui do Reginaldo, da Marijane também, e da Margarete. Acho que o povo quer voltar para a história, Tela. Eu também adorei a sua pergunta, mas o Reginaldo perguntou: Ricardo, o que gostaria que você dissesse, o que, em sua avaliação, mais influenciou o Jair a rever as posições que ele defendia em 68, quando liderou a conversão da AP ao maoísmo? A Marijane: acho que havia uma diferença muito grande entre as direções maoístas, burocráticas, e as lideranças estudantis que achavam aquele endeusamento do mal uma maluquice. E a Margarete, deixa eu achar aqui. Eu queria saber como se deu a reorganização em 71, 72. Não entendi. Como se deu? A reorganização em 71, 72. Acho que depois do racha ela está falando, né? Então, tá, 72, 73. Vamos lá. A reorganização, ela se dá, as quedas se dão em 72, né? A destruição da direção é um pouquinho em 73, com o Fernando Santa Cruz e o Duda Colio, né? Aí é um período, nesse período eu estou na França, né? Eu estou exilado, depois do golpe do Chile, né? E é um período em que, num primeiro momento, o Jair e a Doralina praticamente não saíam de casa, porque não se sabia, né, até onde tinha ido as quedas e se poderia atingi-los, né? E houve momentos de muita tensão e cerco com relação aos dois, cobertura de ponto, esse tipo de coisa, né? Passado esse primeiro momento, em que um pouco era entender o que aconteceu, por que aconteceu, e eu diria que nunca se entendeu inteiramente, né? Havia uma relação histórica do Lisânias Maciel com a AP, através do Paulo Bright, né? Eles eram amigos, eram da igreja, os dois protestantes, né? Esqueço agora se eram luteranos. Na realidade, eu sou ateu desde os 12 anos, então coisa de religião não é meu forte. Mas eles eram protestantes, tá? E eram amigos. Era metodista. Era o quê? Metodista. Metodista? Eu não sei, não tenho certeza. Mas, enfim, eles eram amigos, né? E o Paulo tinha desaparecido, né? E, de alguma forma, que eu não sei exatamente qual, o Jair entrou em contato com o Lisânias, né? E daí eu acho que amadureceu a coisa de apoiar a campanha do Lisânias para deputado federal, né? O Lisânias fez uma campanha extremamente combativa, de esquerda, né? De denúncia da ditadura, né? E teve 100 mil votos no Rio, né? E a organização, o pouco que havia de organização, acho que o Orlando está aí, ele pode falar, né? Tá participando, o Orlando Guilhom, do Rio, se envolveu na campanha, né?
E foi muito exitoso isso. E daí, inclusive, e o MR8 também foi uma coisa que contribuiu para a aproximação à PMR8. Por outro caminho, o MR8 também chegou à conclusão que devia participar do processo eleitoral, né, apoiando o Lisânias. Então, enquanto o resto da esquerda, chamada revolucionária, né, continuava no voto nulo, né, e sem maior repercussão, porque quem viveu o 74 sabe que foi uma reação muito forte, né, da sociedade contra a ditadura, né? E os candidatos mais à esquerda, com um discurso radical, capitalizaram muito, né? Então, isso abriu uma perspectiva de reorganização, de recrutamento de novas pessoas para a organização, etc. Daí amadureceu a ideia, em 76. Nesse momento, em São Paulo, eu tinha um núcleo em torno do Carlão, né, do grande Carlão, jogou um papel fundamental aqui em São Paulo, manteve a bandeira erguida da AP. Né? Mas eram 7 militantes dispersos. Né? Então, em São Paulo, não. Em São Paulo não houve uma participação. Em 76, era campanha para vereador. E, com a lição do Rio, do Lisânias, então se deu um passo a mais. Qual era o passo a mais? Não só apoiar um candidato, tipo Lisânias, mas lançar um candidato a vereador, que foi, no caso do Rio, o Tunico, Antônio Carlos de Oliveira, que era militante do MR8. E a AP participou ativamente, já era então uma candidatura da aliança, AP-MR8. Né? Em São Paulo, continuava o pessoal disperso, né? O pessoal do movimento estudantil da Refazendo não tinha retomado, ou começava a retomar o contato com a organização. Os primeiros contatos eu fiz com o Turco, com o Dória, né? Depois Paulo Sérgio, enfim, por aí foi. Né? Mas o pessoal não estava dividido com relação a apoiar ou não. No caso, era o Marco Aurélio e o Benedito Sintra, os candidatos chamados populares, né, a vereador. Né? Em 78, então, aí já mudou o quadro. Né? O quadro, então, vamos nessa, é uma boa, e aí lançou o Eudes no Rio e o Geraldinho em São Paulo. Aí já são candidaturas da organização, articuladas por ela. Né? E o Adelmo apoiou o Adelmo Oliveira na Bahia, que era um simpatizante, eu acho que ele não era militante, não, né? Mas era um simpatizante da AP, e o nosso pessoal o apoiou. Em Minas, o pessoal vacilou muito e mudou de candidato no meio. Primeiro apoiava um cara, depois chegaram à conclusão de que ele não era tão bom, não sei o quê, aí mudaram, e acontece que dispersou muito e não elegeu ninguém. Né? Então, essa é a coisa da reorganização. Né? Eu acho que esse elemento, participação nas eleições, foi muito importante. Né? A outra coisa era do mal, né? Como é que foi o processo do Jair em relação ao maoísmo? Olha, eu não entendo direito, porque o Jair foi o cara que trouxe o maoísmo da China. Não foi o único, mas foi o principal. Né? Ele foi lá, fez curso, voltou um maoísta absolutamente fanático, eu diria. Né? Era aquele negócio da terceira etapa, do marxismo-leninismo, o maoísmo, etc. E tal. Né? Eu conheci o Jair em 68, 69. Né? Ele era isso. Depois, quando eu volto em 76. Né? Era um outro Jair. Né? Até fisicamente, mas era um outro Jair. Né? Então, ele tinha, inclusive, a gente, eu e ele em conjunto, nós tínhamos chegado à conclusão de que estava errado esse negócio do maoísmo como terceira etapa do marxismo. Né? Então, a gente trabalhou no sentido de, digamos assim, tá, caricaturalmente, rebaixar o Mao e promover o Gramsci. Né? Então, a gente chegou a um acordo e redigiu uma proposta de resolução em que dizia que a organização era marxista-leninista, incorporando as contribuições de Mao e de Gramsci, que foi o que foi aprovado
no Congresso, né? Agora, como é que foi o processo interno na cabeça do Jair? Ele tinha uma sensação de culpa muito grande, mas não só com relação a isso, com relação à trajetória da AP. Ele sabia que ele era o responsável por ter levado a organização por esse caminho. Isso passa pelo Vinícius, né? Ele foi a pessoa que puxou que no Congresso tinha que fazer autocrítica com o Vinícius, né? Ele tinha uma sensação muito forte de culpa. Eu acho que tem outros companheiros aí que tiveram muito contato com ele, são capazes de falar disso. Mas a minha impressão é essa. Mas como é que ele elaborou, eu não sei dizer muito, não. Tinha mais uma questão que era... A da Marijane, a diferença entre os estudantes e as lideranças burocráticas maoístas. Eu acho que depende da liderança, né? Algumas sim, você tem razão. O Travassos, por exemplo, que foi teu marido, né, teu companheiro, ele não era fanático. Mas o Luiz Raul, eu acho que era. Né? Que era o vice-presidente, né, da Uni, na mesma gestão. O Jean-Marc não era de jeito nenhum. Né? Era crítico e tal. Então, eu não sei te dizer no geral, né, se dá para dizer que as lideranças estudantis. Aqui em São Paulo, a gente tinha lá a Comissão Regional Estudantil, né, não era muito fanática, não. Mas a gente se reunia, por exemplo, com o Euler. O Euler era o secundarista, né, da UBS, diretor da UBS. O Euler era insuportável. O Euler ele não conseguia fazer uma colocação sem citar o pensamento Mao Tse Tung. Entendeu? Então, eu não sei, eu não generalizaria. Tá. Bom, nós estamos nos aproximando do horário que a gente combinou, mas acho que dá para estender mais um pouco. Enfim, tem bastante gente ainda aqui e tem perguntas. Tem uma... Enfim, a Marina ficou surpresa, essa coisa da Mao e Gramsci como as linhas auxiliares, talvez valesse a pena desenvolver um pouco isso. E o Breno Augusto te deu parabéns pela apresentação e pelo livro, e pediu para você contar um pouco sobre o período de exílio e o encontro com membros de outros grupos de esquerda, como Éder Sader, o iluminado Éder Sader, uma das maiores figuras que eu convivi. A primeira é Gramsci, né? Gramsci e Mao, é isso? Isso. Olha, a gente estava num processo de revisão, né? Deixa eu falar um pouquinho antes. A minha experiência no exílio, no Chile e depois na França, né, foi de um intenso processo de debate no interior da esquerda brasileira. Isso é uma característica que eu diria positiva. A gente sentava junto e quebrava o pau. Todo mundo, PCB, só o PCdoB e a VPR que não participavam. O resto, PCdoB, PCBR, AP, MR8, VAR, todo mundo. No Chile tinha um fórum que se reunia uma vez por mês, um domingo por mês, e discutia temas, caráter da revolução, conjuntura, caminho, luta armada ou não, etc, etc. Então, havia uma intensa troca, né? Eu diria que no Chile a coisa estava girando mais em torno da experiência política concreta, até sob o influxo do processo chileno. Na França, isso se manteve, mas era mais uma discussão mais teórica, né? E na França, eu conheci Gramsci na França, né? Antes, não sabia direito quem era, né? Mas na França havia muito debate teórico, né? Não era só Gramsci, era Althusser, né? Era Garrodi, era, enfim, diversas correntes, Lukács, né? Então, eu né, como parte dessa esquerda, sofri essa influência. E eu cheguei à conclusão de que o caminho para a Revolução Brasileira, para a transformação social do Brasil, na época a gente fala Revolução, passava por Gramsci. Depois eu descobri Mariátegui, né?
Mas, nas sociedades ocidentais, né, era a luta pela hegemonia, enfim, eram os conceitos gramscianos, não era o mal, não eram os conceitos do mal, não eram os conceitos do Lenin. Né? E eu continuo achando isso até hoje. Tá? Bom, quando eu volto para o Brasil, para minha surpresa positiva, o Jair está fazendo esse movimento de negação do maoísmo, né? Chegar à conclusão que aquele não era o caminho. Né? Eu diria que, pela minha estadia na França, eu conhecia mais o Gramsci do que ele, mas ele conhecia alguma coisa. Né? Então, a gente, digamos assim, começou a introduzir isso. E o pessoal do movimento estudantil, particularmente em São Paulo, também tinha, digamos assim, um nível de debate teórico, político, grande. Né? Então, isso também casava. Né? Então, houve, vamos dizer assim, evidentemente que é uma coisa muito caricatural, estou fazendo uma brincadeira, tá? Né? Sai mal e entra grande. Né? Mas não dava para ser colocado nesses termos. Né? De repente, uma organização que se dizia marxista, leninista, maoísta, que o Mao Tse-tung era a terceira etapa, etc., etc., não dava para você descartar de cara, né? Assim, abruptamente e definitivamente. Então, é um pouco isso. A outra coisa é no exílio foi muito importante esse debate que a gente tinha dentro da esquerda brasileira. E esse debate ia criando afinidades e inimizades. Né? Então, foi se formando, desde o Chile e depois na França, uma certa confluência de opiniões, né, entre... eu não vou... Tem que explicar a coisa da AP, né, porque a AP não era a mesma coisa no Chile. Mas, enfim, entre um setor da AP, que eu representava, o MR8 e a POLOP. A POLOP era o Éder Sater. Né? O que nos unificava? Né? Unificava, assim, uma visão autocrítica do processo que a esquerda tinha passado, porque havia organizações, inclusive o PCBR, mas não só, a LN, etc., que no Chile ainda, naquela puta derrota, aquele puta refluxo, que achavam que não, o negócio é voltar para o Brasil e retomar a luta armada, não tem que fazer autocrítica. Olha aí o tema da autocrítica. Né? Não tem, é isso, fomos derrotados momentaneamente. Né? E a gente dizia, não, pô, nós erramos na estratégia, nós erramos nas formas de organização, nós somos vanguardistas, nós somos militaristas, né? E a gente levantava a necessidade de um processo autocrítico da esquerda e da construção de um novo partido revolucionário. Porque a gente negava, seja o PCB, seja o PCdoB. Houve setores, principalmente da LN, que voltaram para o PCB no exterior. Né? Fizeram uma autocrítica que os levou de volta ao PCB. Né? E a gente não, a gente negava esses dois e dizia, não, mas é preciso ter um partido. Esse partido vai surgir como? Vai surgir do processo autocrítico de setores da esquerda brasileira. Né? E, nesse sentido, houve essa aproximação. Na França, é dado um passo a mais, quando, por proposta do MR8, o MR8 era representado pelo Franklin Martins, certo? Propôs, vamos fazer uma revista teórica de debates. Né? Essa revista veio a se chamar Brasil Socialista, né? E cujo conselho de redação era formado pelo Franklin Martins, o Éder Sader e eu. O Éder estava numa situação, ele era vinculado à POLOP, mas ele, digamos, não tinha uma representação oficial da POLOP. Né? E eu recebi, digamos assim, uma autorização da direção da AP, do Jair e da Doralina, para participar em nome da AP do Conselho de Redação da Brasil Socialista. A Brasil Socialista teve acho que 7 ou 8 números que saíram, era trimestral, e isso era um instrumento desse debate. Né? A ideia era que
a Brasil Socialista, ela feita, né, produzida em Paris, aliás, não era em Paris, era em Bruxelas, mas que circulasse no Brasil. O que acontece é que, nas condições dadas, isso era muito precário, né? Então, quando eu saí da França e voltei para o Brasil, já tinha saído, acho que até o número 7 da Brasil Socialista em Paris. E aqui ainda era o número 2, né, que estava circulando. Porque era difícil, né? Era gráfica clandestina, tudo. Então, tinha uma defasagem muito grande, né? Mas eu diria que ela jogou um papel extremamente importante nessa aproximação. Depois, o que acontece? A luta, a visão de participação nas eleições e a visão da luta por liberdades democráticas faz com que a Polop se afaste, porque a Polop era contra, achava que a luta por liberdades democráticas era a luta por liberdades burguesas, né? A expressão que o Ernesto Martins criou era: não vamos tirar as castanhas do fogo pela burguesia. Eu acho que tem muito a ver com hoje, né? Era essa expressão. Então, a Polop se afastou. E o Éder rompeu com a Polop, né? Ele preferiu ficar conosco, né? Continuar na revista, mas aí já sem vínculos com a Polop. Tem mais uma questão? Bom, não, o que tinha era isso que eu te fiz. A Marijane só comenta que o Jamaica também não era da turma, o Tomás, o Onestino e o Beto também não eram. Não, o Jamaica com certeza. Tá. O Onestino mais ou menos, hein? Acho que o Onestino mais ou menos. Bom, a Marcela fala: um filósofo argumenta que a esquerda no Brasil morreu. Não sei, mas deve passar uma grande transformação para poder superar os atuais desafios. E terá que ser urgente, senão milhares irão morrer. Ricardo, morreu a esquerda? O que precisa nascer? A tela fala: para pensar e com toda essa reflexão de vida, escrever um ensaio, Ricardo. Dificuldades de influxo para a ação de esquerda, estrutura econômica e social, Marx, e alternativas táticas, Lenin, infraestrutura, Engels, e superestrutura, Gramsci. Por aí, a experiência desastrosa da Revolução Cultural Chinesa. Eu sou pessimista. Eu acho que hoje eu não vejo a esquerda atual brasileira nenhuma perspectiva. Eu acho que o PT envelheceu, né? O PT não responde mais. Eu nunca acreditei no PSOL. Acho que o PSOL tem muitos dos defeitos do PT sem ter as qualidades, né? Não dá, entendeu? 20 tendências, algumas que são daquele esquerdismo primário. Né? Não dá, não acredito. Né? O PDT não é um partido de centro-esquerda. Eu votei no Ciro, acho que quase todo mundo sabe, mas não é uma alternativa. Né? Está no campo da tática, das opções táticas que você faz. Como eu votei no Márcio França, nem por isso eu acho que o PSB é uma alternativa. Né? E eu não vejo. Agora, eu acho que vai surgir. Não tem como não surgir. Né? Agora, a partir do quê? Não sei. Quando o PT surgiu, a gente achava que era necessário um partido e que esse partido... A gente fez essa formulação, tem vários artigos na Brasil Socialista que dizem isso. Esse partido tem que nascer da fusão da esquerda revolucionária, dos intelectuais e da vanguarda social do movimento operário. Está escrito. Né? Surgiu, né? Mas a gente achava que ia ser sob a hegemonia das organizações de esquerda. Não foi. Foi sob a hegemonia dos sindicalistas. Né? Mas nos pegou de surpresa. Toda a esquerda foi pega de surpresa com o surgimento do PT. Né? Do mesmo jeito, a gente pode ser de novo pego de surpresa pelo surgimento de algo novo? Pode, mas eu não vejo. No horizonte a curto prazo, eu não vejo. Se você me perguntar, eu digo, vai levar 20 a 30 anos. Né? Enquanto isso, você vai ter opções críticas. Né?
quem que você apoia na campanha eleitoral, enfim. Mas, agora, eu não acho que está superado a forma de partido. Né? Tem gente que fala muito, movimentos novos, movimentos sociais, a juventude da periferia, etc, etc, etc. Acho que tem coisas importantes acontecendo, mas acho o seguinte, na hora que isso ganha uma eleição, vira partido. Mesmo que não tenha nome de partido, mas acaba virando um partido que vai disputar a eleição, que vai lançar candidato. Né? Então, não tem jeito, tem que ter partido. Obrigado, Ricardo. Bom, a gente já passou 10 minutos das 10, mas está todo mundo aí, enfim, e feliz e agradecendo. Vou aproveitar o gancho da tua fala para ler uma mensagem do domingo. Ali, a propósito da crítica do Ricardo, e talvez da metade da torcida do Corinthians, ao PT, quero propor que você organize uma conversa sobre esse tema em algum momento. Acho que chegar a alguma proposta inovadora para a organização da esquerda, nesse momento, passa necessariamente por limpar essa área. Então, acho que o Mingo tem razão. Eu gostaria muito de organizar, enfim, avançar com esse debate. Se as pessoas, enfim, pelo menos uma parte das pessoas tiver interesse, eu me disponho, inclusive, porque fiz um livro do Lula, de discursos do Lula da década de 80, que é uma década que, inclusive, é fraca em termos de biografia do Lula, e eu editei na Terra Redonda um livro com todos os discursos dele na década de 80, um livro do Celso Maldos, que, na época, acompanhava o Lula em todos os lugares e o filmava. Né? E o Celso me deu esse presente eu tinha um livro pronto e nós tentamos lançar para o Congresso do PT, mas foi uma coisa tão confusa no Congresso que a gente acabamos não conseguindo vender ali. Mas, a parte disto, acho que seria uma discussão excelente, oportuna, e, enfim, quem topar, acho que estou me dispondo a organizar. E o Ricardo também tinha sugerido. Queria saber se alguém quer falar, se alguém quer comentar alguma coisa, e como é que a gente fica com o horário, ou se o Ricardo já encerra. Acho que podia também, se alguém quiser falar. Ali, é só uma pergunta que está... É Vera que está falando. É só uma pergunta que eu estava olhando aqui também. Tem gente perguntando se você gravou e você vai deixar em algum link, porque somente a Maria Alice está falando isso, a Maria Alice Vieira. Está gravado até agora, perdi um pedacinho pequeno do começo, mas eu vou disponibilizar no site da editora, terraredondaeditora.com.br. Tem um blog, eu vou disponibilizar no blog, vou fazer um post no blog e disponibilizar ali. E, enfim, o site tem um livro para vender, nesse fim de semana ele está com uma promoção ainda, desconto e frete grátis, e tem um livro impresso e o livro, o e-book, e também o livro da Thaís, que eu mencionei antes. O link está... A Lucila colocou no chat o link do site da editora. Legal. Legal, acho que a gente... uma tarefa para o Ricardo, mandar para as pessoas, quem quiser, que não pôde entrar, né, quer acompanhar. Beleza. Quer encerrar, Ricardo? Acho que ficamos assim e eu me disponho a procurar vocês, divulgar de novo esse debate aí. Eu não sou tão pessimista
quanto o Ricardo. Em particular, eu tenho acompanhado as ações da Coalizão Negra por Direitos, que é uma... Que deu show no domingo passado, hein? Pois é, eu lembro, toda vez que eu lembro da coalizão, eu lembro da Laís falando de conjuntura de confluência. Eles eram 15, o primeiro congresso juntaram 70 e a última manifesto deles tinha 220 organizações. Então, se der, eu vou trazer o Douglas nessa conversa, porque acho que ele... Isso. É o que eu falo das periferias, é a horizontalidade, é totalmente lento. Né? Muito bom, Sérgio. Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês. Fala, Ricardo. Não, eu só queria dizer o seguinte, eu achei muito legal, né? Acho que entrou muito mais gente do que o que eu esperava, né? As pessoas parecem que gostaram, né? E eu acho que você devia repetir a promoção desse tipo de coisa. Todo mundo está querendo conversar, está querendo discutir, né? Acho que quase ninguém aqui está participando de instâncias partidárias, né? Até porque elas mal existem, né? Então, criação de fórum e debates de esquerda, eu acho que é fundamental, entendeu? Eu acho que você tem que, como atividade rotineira da editora, promover esse tipo de coisa, sobre temas diversos, com pessoas diversas, tudo isso. E queria agradecer muito a você, né, a Lucila, e a todos que participaram, entendeu? Eu estou lendo agora as mensagens, que eu não conseguia ler, né, enquanto falava, muito legais, muito legais mesmo. Um beijo para todos. Uma coisa que é bom você saber, Ricardo, é que as mensagens também são gravadas. A gente consegue pegar caso se perca alguma coisa. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigadão, Ricardo. Beijo enorme. Saudade. Obrigado a vocês. Tirar um som. Isso aí.